Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa live no Espaço Cura e Consciência, com a presença da nossa querida Nádia, e hoje também uma presença ilustre, a Julinha, também sejam todas bem-vindas. Faremos hoje uma live totalmente diferente, né? Algo que foi uma ideia inusitada aí da nossa facilitadora. Vamos trabalhar o participante e não o constelado. Achei muito interessante isso. Então, sejam bem-vindas e fala um pouquinho mais sobre isso, Nádia. Como que foi que surgiu essa ideia maravilhosa aí? Ah, que bom! Em primeiro momento, quero agradecer essa oportunidade da gente estar compartilhando, né, nosso conhecimento e mais ainda com a Júlia, que é uma querida. Eu vejo que as pessoas têm um pouco de dúvidas sobre essa questão da representação, né? Dúvida no que fazer, como proceder e quais são os resultados, os benefícios que elas podem trazer, né, nas suas vidas, e a gente vai bater um pouco em relação à Júlia, né, os benefícios que ela sente, e também poder compartilhar com as outras pessoas. Então, gratidão pela oportunidade. E, Júlia, estava pensando e conversando até com o André em relação a você aceitar, né? Em primeiro momento, eu vejo assim que a sua presença, em todas as vezes que eu já fiz com o André e no seu espaço Cura e Consciência, você sempre esteve presente, sempre esteve entregue a essa representação, e isso é muito legal, muito importante, para que a gente possa perceber, né, o quanto também eu fico segura, porque eu percebo que há uma fidelidade, há uma honestidade na sua entrega, e com isso também você toma, né, a energia do campo. Então, gratidão por estar vindo aqui e poder compartilhar o que é, né, o papel do representante dentro do grupo, de uma constelação em grupo. Seja bem-vinda, Júlia. Bem-vinda, Júlia. Oi, tudo bem? Eu gosto de participar porque eu conversei com o André, né, que eu faço terapia com ele e tal, que é uma forma que eu encontrei de trabalhar o meu lado espiritual, que eu acho que esse é o propósito, né, porque eu tenho uma sensibilidade, eu vejo coisas, eu sonho com coisas, é tudo muito real, e quando eu estou participando, realmente eu sinto as emoções, né, eu não sei usar a palavra correta, porque são muitas emoções e muitos sentidos, né, então eu acredito que esse é um trabalho que eu tenho que desenvolver para eu poder cuidar melhor da minha vida espiritual. Tem mexido muito comigo, e eu já tinha feito constelação há muitos anos atrás, um pouquinho diferente do que é feito ali no espaço. Então, hoje, para mim, ele é um trabalho para minha vida espiritual, né? Para aquele propósito que eu devo ter aqui nesse mundo, nessa terra onde a gente vive hoje. Então, eu faço, e depois que eu saio de lá, tá tudo bem, acabou. O que eu fiz, eu entreguei ali, entende? E é assim. E acho que muitas pessoas, principalmente pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, deveriam conhecer, porque às vezes ela precisa trabalhar, e de repente um trabalho desse, ele ajuda a gente a sair de um medicamento, a se encontrar, a entender melhor certas coisas. Sim. Eu às vezes saio da linha, né, por isso que eu tenho terapeuta, porque é novo, sabe aquela coisa de criança que está aprendendo a brincadeira, e aí ela cansa da brincadeira e sai, mas eu acho que faz parte do processo. Mas um dia eu virei para o André e falei, olha, eu acho que é isso que eu acho que é isso que eu tenho que fazer, né, André? Foi isso que eu te falei. Sim, sim. E a partir daí, quando eu puder, quando eu estiver bem, quando eu puder, eu estarei participando, sim, porque é um trabalho para mim, para minha vida espiritual. E lógico, eu estou ajudando outras pessoas. Isso e eu acho que é o eu mais faço incrível, o né? meu trabalho, né? A gente viu você iniciar da forma que você iniciou,
e hoje você é, vamos dizer assim, a paciente, a cliente que mais participa de constelação. Para nós é um privilégio, é uma alegria muito grande, porque você, né, eu queria até que você contasse um pouco, né, Nádia, da sua experiência, de como que é viver isso em outras personagens, porque você, usando essa sua intuição, essa sua facilidade de comunicação, você entra num processo que, né, como é que fala? Puxa aquela energia que precisa ser limpa ali. Eu acho muito incrível essa forma que quem viu a Júlia no começo, como você entrou, e hoje como você conseguiu se desenvolver. Então, como eu falei, né? Teve uma constelação que a gente participou e que eu fiquei muito emocionada. E é engraçado que eu sempre faço o pai e a mãe, né? É uma coisa assim que é interessante. Ou eu faço o pai e a mãe, ou eu faço a pessoa do relacionamento, que é onde a minha vida é um pouco desestruturada, é onde eu tenho o meu problema maior, né, na vida pessoal. Então, não é uma escolha, porque a gente não sabe, a gente só sabe depois. E é forte, uma Muito, coisa forte, é um muito. sentimento muito forte. Eu sinto mesmo e me entrego do jeito que eu posso. Às vezes eu tô ali, parece que eu já fiz o meu trabalho, aí eu saio da casinha, sabe? Aí eu começo a pensar na minha vida pessoal, aí eu começo a trabalhar meu cérebro para voltar, porque eu sei que eu tô no campo, eu sei que eu tô ali, que eu tenho que terminar, mas é tão. Agora já se tornou uma coisa tão automática que parece que depois que eu termino ali, o meu processo de trabalho, eu já começo a desligar antes de sair do campo. É Sim. incrível, uma coisa muito assim. É diferente, né? Porque eu não estudei isso, eu não sei, você pode falar melhor, mas esses são os sentidos que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que o representante, ele não tem necessidade de ter essa sensibilidade, né? Ter esse lado mais aguçado espiritualmente, essa sensibilidade. Não há necessidade. Por que motivo? Porque tudo é uma frequência de vibração. Então, quando a gente começa, a primeira coisa que a gente faz um processo de meditação com o cliente do nosso lado, a gente puxa a vibração desse cliente naquele local, naquele espaço da sala, e puxa todos os envolvidos em relação ao assunto que esse cliente traz. Então, o que acontece? Então, da mesma forma que eu estou num lago, né, sereno, calmo, e eu jogo uma pedra ali, aquele lago vai criar o halo, né, da pedra que eu joguei, da mesma forma se forma o campo. São halos vibracionais de frequência, né? Só que essa vibração, essa frequência, ela tem algo de sentir, tem emoções, tem sensações, tem até atitudes, não tem necessariamente imagens. Não Não, tem necessariamente. formigamento. Sim, por quê? Porque você deixa. A constelação, ela é uma terapia corpórea. Então, Isso. a constelação, tanto para o constelado, que é o cliente que está constelando, e você e outros que estão representando, você capta, você sente aquela frequência no corpo. E aquilo gera uma sensação mental, você pode até criar pensamentos e sentimentos. Então, quanto mais a gente está zerada, né? Tipo assim, eu estou ali porque também os representantes ficam ali em círculo, no meio cria a frequência do assunto e todos os envolvidos em sua ancestralidade e no seu próprio mecanismo da sua criança interna, do seu adolescente, dependendo do assunto, né? Eu trago, então, nesse momento, quando eu estou zerada, eu consigo mais ainda captar. Então, quando você diz, né, que você consegue sentir chorar, isso faz parte
você pode estar num processo mais aguçado por causa do momento que você está se desenvolvendo nisso e que está tudo certo. Mas isso não quer dizer que seja necessário. Então, eu quero deixar bem claro que a gente tem que estar à disposição de zerar o ego, né? Zerar, mas tomar a influência, porque os sentimentos ficam no campo, na onda vibratória e eu capto. E outra coisa também que você compartilhou é em relação a tem hora que vem, sai um pouco do foco, aí foca de novo, concentra-se, e tem hora que você já desfoca porque vem outro pensamento, é como se acabasse o seu papel. E acontece realmente isso, né? Não sei se você percebeu, André, também, na última que nós passamos por toda a geração, né? Você participou também. Isso. Onde a geração, até nós chegamos até o tataravô, né? O avô, bisavô, trisavô e tataravô, chegamos até ali, né? Porque dali depois também se conserta por si só. Eram pais, né? Onde você foi a mãe do cliente, mas eram homens que não tinham, não demonstravam amor. E a mãe do cliente tinha uma atitude de não demonstrar, não conseguia. E ela não olhava para aquele filho, ela ficava de costas, olhando para o pai. Onde que você foi o pai, né, André? Sim, sim. No caso, avô do nosso cliente, certo? E você também não olhava para a filha. E assim foi, todo mundo buscando para trás o amor, porque não tinham recebido. Então, quando chegou o cliente, ele tinha problema seríssimo, que por sinal foi uma constelação lindíssima, referente ao dia comemorativo no Dia das Mães. Então, isso acontece. Não sei se vocês perceberam que eu peguei pessoas e falei assim, ó, agora você dá um pulinho aí, respira, você vai para um outro papel. Porque às vezes perde a conexão daquele papel, né? A Rúbia mesmo entrou num outro papel que ela estava, porque já tinha finalizado o contexto sobre isso, né? Então, por isso que é bom a gente entender o benefício. Então, para você, você já até começou a falar sobre isso, né? Quais os benefícios você sente que você tem sendo representante, como você mesmo disse, teve alguns lá que é de acordo com com as minhas dificuldades de relacionamento. O que você sentiu? Eu senti a necessidade de participar porque me faz bem, tá? Naquele momento eu sinto que eu faço uma entrega importante. Mas depois que eu saio de lá, o que eu fiz ficou lá, entendeu? E dentro. Depois que eu saio dali, aí eu volto para minha vida normal, entendeu? Como é que eu posso explicar? Tá uma coisa tão natural que não é uma coisa que eu fico pensando, sabe? Não sei se conseguem me entender. Então eu tenho uns flashes de algumas palavras que eu usei com algumas pessoas em algum momento no passado. Mas hoje eu sei que é diferente, entendeu? Legal. Então, é bom entender que não é para ficar, né, preocupado e deduzindo, é realmente zerar e estar ali para o representante, né, para o campo. Exatamente. Agora, mas isso é uma coisa que eu sei que com o passar do tempo e com esse trabalho que eu estou fazendo, pode ser que se torne algo mais forte, mais intenso, mas a gente tem que ter muita sabedoria, né, no que a gente vê, no que a gente fala, no que a gente sente. Então, é aquilo que eu estou fazendo hoje, desse último. Eu terminei ali e acabou. Eu saí daquele portão, voltei para minha vida normal, entendeu? Ótimo. E provavelmente o reflexo que vai ter em mim é isso, entendeu? Ótimo. Agora quero só explicar um pouco, né, para o entendimento de todos, que
o representante é incrível, né? Porque eu mesmo coloco, né? A gente coloca um número e eu falo, e a pessoa que é a representante não sabe o que está representando. Que é algo muito mágico e muito bom ter esse tipo de forma de técnica dentro de uma constelação, que não é todo mundo que faz isso. Coisa que eu quero esclarecer também para os nossos ouvintes, né, que já estão entrando e outros que vão ouvir depois, sobre essa questão de que o representante, ele não é a história dele e nem os personagens que fazem parte da vida dele. Então, ser o cliente é muito interessante porque ele vai estar vendo a história do palco da vida dele como um telespectador. Então, ele vai ver o que está acontecendo. E ele sabe, o cliente só que sabe quem é quem. Já o representante, ele não sabe da história, nem sabe o que é o contexto da história, não sabe sobre a história, nem não sabe quem são os representantes, nem quem é ele mesmo como representante da história. Só que ele sente o que está acontecendo. Primeiro ele sente ele mesmo e ele consegue sentir os demais que estão no campo. E esse sentir, ele é fantástico, porque ele pode ser um gatilho para a nossa cura. Então, mas eu não estou vendo, porque eu fico só preso ao meu personagem. Eu até posso virar, me conectar com um, chorar com aquele outro, eu posso conduzir algumas palavras para ele falar. Sim, nada é estático, né? Tudo é móvel, tudo se move e tudo se interage. Mas o representante, ele tem, muitas vezes, gatilhos, né, de cenas e situações que ele possa estar passando e ele não consegue perceber em um primeiro momento. Mas aquilo fica, aquilo cria uma gravação interna, cria um gatilho. Então, o representante, ele ganha uma grande oportunidade de ver os pontos cegos que ele não estava vendo. Muitas vezes não estava, isso não quer dizer que não estava sempre, mas algumas vezes não estava, e ele consegue perceber que aquilo afetou, emocionou, foi algo que faz parte, porque depois a gente fala, né, a gente compartilha com as pessoas qual foi o assunto, quem era quem, né? O que essa pessoa está trazendo para o cliente como uma bênção daquilo que ele realmente também experimentou. Enfim, então o representante ele tem essa oportunidade de acessar as suas fragilidades pelo gatilho do que está ali, né? Tendo aquela dramatização, que a constelação é uma dramatização. Então, ele participa dessa dramatização e ele vivencia. E isso é bárbaro para o representante. A diferença é que ele não tem uma pessoa técnica de constelação que conduza de acordo com o assunto que ele traz. Ele também, o representante não tem esse olhar de olhar a constelação como se fosse um telespectador, vendo tudo que está acontecendo e sabendo muitos movimentos que faz parte, e ele realmente fala assim, não, é isso mesmo que acontece. E também ele não tem esse lado das frases, né, que a gente coloca. Mas, como a constelação é uma constelação silenciosa, porque a gente está migrando para as novas constelações do Beth Helling, então o representante se beneficia muito, e isso é algo que a gente gosta muito, de trazer benefício para todos, né? Que todos possam trazer uma vida mais leve, descomplicada, enfim, algo que a dor, que às vezes existe... Com certeza. Né? Então, é isso. Por isso que as próximas vezes, espero vê-lo nesse domingo de novo, né? Mas você fique atenta a perceber
onde que está ali mexendo com você, onde que mexeu. É lógico também, uma coisa é certa, você faz certíssimo. Acabou a constelação, ali fica. Né? Fica quem? Fica o personagem. O personagem que você representou, que no seu caso foi a mãe do nosso cliente, né, que foi um rapaz que constelou a sua mãe, então você deixou a mãe dele. Mas quem está indo embora é a representante que teve umas sensações, veio na memória alguma situação dela mesmo, e aí você pode olhar para aquilo, né, para até poder tomar consciência daquilo, porque muitas vezes a gente não sabe, levar para o seu terapeuta, né, que está aqui em cima de mim, né, e trazer... É isso mesmo. Trazer esse olhar e ter um olhar técnico, terapêutico, que vá estar te ajudando, né? Ah, com certeza. É isso mesmo. Essa é a ideia, né? Foi isso que eu senti, foi por isso que eu falei para ele que eu gostaria, quando eu pudesse, de participar, sim. Legal. Que bom, que ótimo. André, então, assim, eu acredito que a gente trouxe muitas informações e eu gostaria que você também colocasse, teve a sua experiência, né, André? Você também já foi um representante, também constelamos tudo, né? E o que você Sim, traz? é incrível porque a gente consegue ver as nuances sempre com pessoas diferentes, os comportamentos que elas têm em estar participando, né? E o interessante é que, apesar da Júlia ter mencionado a questão dela, da facilidade que ela tem dessa conexão, isso não é algo da grande maioria, muito pelo contrário, as pessoas vêm, né, inclusive nesse domingo agora eu vou levar uma pessoa que zero espiritualidade, zero diz, mas ela quer ir ver. Então, e é nessas pessoas que a gente consegue captar, assim como já tiveram outras, que realmente é aquilo que você falou. É uma energia que está no vácuo quântico, que está no campo, que está no, né, ali, e você traz ela, e a pessoa fala, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu tenho que me comportar dessa forma. Aí você fala, uau, o quanto isso é profundo, né? Então, é lógico que eu, como terapeuta metafísico, eu falo, se a pessoa tem uma mediunidade e consegue trabalhá-la, isso é ótimo. Né? Agora, se a pessoa tem uma mediunidade e nem sabe o que tem, pode até estar atrapalhando ela. Né? Então, tudo tem que estar dosando e tem que estar alinhando. E no caso específico da constelação, não é necessário esse dom, né? Ou essa situação. Porque tudo se encontra no campo. E aí você vê essas nuances e é maravilhoso você ver isso. Né? Eu também entro no processo e acabo sentindo e as interpretações. E o muito interessante é não estar sabendo o que você está representando. No final você fica sabendo e fala, nossa, e a pessoa era assim mesmo? Aí o constelado fala, era exatamente como você agiu. Você fala, então eu consegui representar a figura e gênero, número e grau. Né? Isso eu acho muito incrível. Também acho muito interessante isso. Sim, é muito, muito, realmente muito interessante. Mas então tá bom, pessoal. Tá bom? Espero que vocês, caso vocês tenham dúvidas sobre essa questão do papel do representante, como que é o desempenho dele e tudo mais, nós vamos daqui a pouco, o André vai estar colocando no nosso Instagram. Sim. E lá vocês têm condição de fazer perguntas e com certeza a gente vai se sentir muito honrados de responder para vocês, tá bom? Legal. Obrigado. Obrigado, Nádia. Obrigado, Júlia. Nós vamos aqui, né, deixar bem aberto aqueles que ainda se interessam. Só temos 3 vagas para participar, não temos mais vaga para constelar. Domingo, 9h30 da manhã, novamente no Espaço Cura e Consciência. Nádia, com o tema relacionamento. Tá? Então, opa! Sejam todos muito bem-vindos. Espero conseguir participar. É 9 ou 9h30? Da manhã, pode aparecer às 9 lá que o café seu vai estar pronto. Meu café vai estar pronto, então tá bom. Então tá bom. Então a gente se vê domingo, tá? Certo, né, André? Se caso tiver mais pessoas para constelar, a gente está com a intenção de abrir um dia à noite, né?
Isso, não. Se vier a gente para Legal. Constelar, a gente pega um dia à noite e vai. Para esse especificamente, como são só 2, senão a gente estende muito, não tem como. Mas vaga sempre a gente vai ter. Tá bom. Isso, tá Perfeito. ótimo. Gente, até Tá bom. mais. Beijo. Obrigado, É, gente, Tchau, tchau. bom descanso. Obrigado. Tchau, Tchau. beijo, boa noite.